Na verdade, quem vai iniciar é a Juliana, né, a secretária. Posso iniciar? Só um minuto. Ok. Então, boa tarde a todos que estão acompanhando essa live. Eu sou Juliana Saraiva, secretária de Assistência Social aqui de São José dos Pinhais. Quero dar boas-vindas e agradecer a participação da servidora Terezinha Cuca, mestre em Psicologia Forense, coordenadora do programa Daqui para Frente. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Quero dar boas-vindas também a Karen Pinheiro, psicóloga, atual coordenadora de saúde mental do nosso município, mestre em psicologia comunitária, tutora e preceptora de residência multiprofissional da Escola Pública de São José dos Pinhais. Seja muito bem-vinda, Karen. Do Alan Douglas Ismanioto, é isso, Ismanioto, analista de sistemas, advogado especialista nas áreas civil, família, violência doméstica, erro médico, saúde e seguros, presidente em exercício do Conselho Comunitário de Execuções Penais de São José dos Pinhais e colaborador do programa Daqui para Frente. Seja muito bem-vindo, Alan. Agradeço também a presença dos intérpretes de Libras, Michele e Michael. Muito obrigada pela presença. A Unileu, Universidade Livre para Eficiência Humana, por gentilmente nos disponibilizar os intérpretes e tornar nossa live mais acessível. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, a Lei Maria da Penha, interface com rede de atendimento. Um assunto muito importante para nós, né? Não vou conseguir acompanhar vocês, porque eu tenho uma agenda logo em seguida, mas eu desejo a todos uma ótima live e uma boa tarde para vocês. Obrigada. Boa tarde. Agradecemos a Juliana Saraiva, nossa secretária, que se fez presente para a abertura desta live. Obrigada pelo apoio. Agradeço também à prefeita Nina Singer, a Cláudia, o Bruno, a Dayana e toda a sua equipe, ao Almir e a Juliana, que estão nos auxiliando nesta live, que são as pessoas da comunicação. Também estendo os agradecimentos ao doutor Augusto, juiz da Vara Criminal, ao Ministério Público, a Joyce, a equipe dela, ao cartório, a Luciana, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, ao Conselho da Comunidade, que é o local onde acontecem os grupos reflexivos com os homens autores de violência, conforme previsto na Lei Maria da Penha, de uma forma interdisciplinar, intersetorial, com diversos saberes, conduzidos pelos facilitadores, de diversas formações, também a Patrulha Maria da Penha, a Secretaria de Segurança Pública, aos facilitadores do programa Daqui para Frente, ao GGI, ao Conselho da Mulher, coordenadores do CREAS, entre outros e outras. Se eu não nominei alguém, por favor, se sinta cumprimentado também. Também destaco que todas as instituições e serviços que foram mencionados fazem parte da rede de atendimento, com as ações articuladas em interface, com o Daqui para Frente, com o atendimento à família, às mulheres em situação de violência, bem como os serviços que são aqui prestados aqui no CREAS, pela assistência social, no CRAS, na Casa de Alice, são ações em rede, também a saúde mental e as demais políticas, como é previsto na Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para o enfrentamento da violência contra a mulher, que vão além das questões legais. E para falar um pouco mais dessa interface,
entre os serviços, convido o advogado Alan Douglas Bismanioto, que irá falar para nós o papel do Conselho da Comunidade no daqui para frente e as políticas públicas. Com você a palavra. Boa tarde a todos, é uma honra ter recebido o convite para estar aqui participando dessa live, né, do Daqui para Frente, programa que todos nós que participamos temos muito orgulho. Em especial, agradeço a Terezinha, nossa coordenadora e minha parceira de alguns grupos, né, de encontro com os homens. Bom, então eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o que é o Conselho da Comunidade de Execuções Penais de São José, suas funções ligadas ao judiciário e junto também às funções relacionadas ao município, ao programa Daqui para Frente e à nossa Patrulha Maria da Penha, tá? Na exposição dos motivos da Lei de Execuções Penais, ela já diz que nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao delito, ao delinquente e à pena, se completaria sem o indispensável e contínuo apoio comunitário. Então, assim, o Conselho da Comunidade de Execução Penal tem esse papel importantíssimo de atingir as funções da pena também, né? Que, em regra, seriam reeducar, reinserir e ressocializar. Nos termos da Instrução Normativa de 2014 do Tribunal de Justiça do Paraná, o Conselho da Comunidade ele é definido como um órgão da execução penal que tem várias finalidades, né? Entre elas, promover essa participação da sociedade na execução da pena, né? Verificar as condições carcerárias, no caso de São José, somente das delegacias, né? Temos a Casa de Custódia aqui em São José, mas aí não é da nossa alçada, é a alçada de Curitiba. Então, o Conselho da Comunidade faz este acompanhamento da situação carcerária de São José, das delegacias da mulher e civil comum, né? Providenciamos assistência aos presos, né, e egressos, seus familiares do sistema prisional, né? Muitas vezes eles não saem do cárcere, né, e não têm condições de sequer comprar uma passagem de ônibus para retornar à sua cidade, a seu local, né? Então, a gente presta todo esse apoio a esses familiares. Prestamos auxílio ao Poder Judiciário, né, o Ministério Público, no cumprimento das penas, entre outras inúmeras funções, né, mas, basicamente, essas são as principais. O Conselho, hoje, eu estou como presidente nesta última gestão, né? Nós somos supervisionados aqui em São José dos Pinhais pelo Juizado da Violência Doméstica, através do Dr. Augusto Lutzak Júnior, né? Foi cedida essa atividade ao juizado aqui em São José, né? Hoje, a prestação de contas das nossas atividades, ela é 100% monitorado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, né? Além disso, muitos dos nossos projetos são desenvolvidos com a mão de obra oriunda também do Poder Judiciário, quando da aplicação de uma transação penal, suspensão da pena, ou uma pena alternativa às restritivas de liberdade, né? Onde os réus aí devem prestar serviços à comunidade, né? Então, essa prestação de serviços em comunidade é uma função real da pena, onde a sociedade tem algum tipo de reparação. O apenado passa a ter uma consciência maior das consequências dos seus atos, evitando que ele vá a um sistema carcerário com condições já conhecidas, né, sabidas por toda a sociedade, da atual situação carcerária que nós nos encontramos, trazendo, assim, um tratamento humanizado, né, e atendendo aquela função principal da pena que eu já mencionei de reeducar, reinserir e ressocializar todos aqueles que, porventura, cometeram algum delito, infrações ou contravenções, né. O Conselho da Comunidade de Execuções Penais de São José tem diversos projetos atrelados a ele, né.
Dentre eles, temos o Justiça e Sobriedade, conhecido aqui no município, né, que foi criado pelo Poder Judiciário, hoje é fiscalizado e organizado pelo Conselho da Comunidade de Execução Penal. Aquele flagrado dirigindo sobre efeito de álcool, né, ele deve participar com pena, né, ele deve participar de ciclos de palestras, sessões dos alcoólicos anônimos e serviços à comunidade de no mínimo 30 horas junto ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais ou na unidade de pronto atendimento no bairro do Afonso Pena, e exclusivamente atendendo vítimas de acidentes de trânsito, né, para dar essa maior conscientização. Esse projeto, inclusive, foi um dos que levou à alteração da Lei Nacional de Trânsito, né, o nosso Código de Trânsito, incluindo isto como regra para todas as unidades do país, tá? Então, isso foi um projeto que foi Menina dos Olhos, né? Teve uma grande repercussão nacional, foi muito, muito importante. Temos o projeto Mobilização em Foco, que também é o Conselho da Comunidade que organiza e fiscaliza, que, utilizando essa mão de obra de apenados, né, nós fazemos a limpeza de focos do mosquito transmissor da dengue em terrenos baldios, né, fazendo essa preparação, essa prevenção. Nós temos lá no Conselho a horta comunitária também, com serviços prestados à comunidade, né, quando os apenados têm que prestar horas à comunidade. Eles têm um aprendizado nessa parte de plantio, né, de produção e distribuição de hortaliças, frutas, itens de paisagismo. O Reforma Legal, esse é um projeto muito importante para o município, é uma parceria que nós temos entre o Poder Judiciário e a Prefeitura, né, que é organizada e fiscalizada pelo Conselho, onde as pessoas que estão prestando serviços à comunidade, né, elas são utilizadas para a reforma de bens públicos, escolas municipais, praças, prédios públicos, instituições de extrema relevância, como a APAI, né? Então, já a economia hoje, deste projeto ao município, com a utilização dessa mão de obra vinda do judiciário, é fantástica, né? O poder público entra com material, todo o controle das atividades, dos serviços, e o judiciário, então, através do conselho, fornece essa mão de obra. Aí, finalmente, o conselho também é integrado junto ao Daqui para Frente, como a Terezinha já bem colocou, né? É um esforço conjunto entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, onde foram criados esses grupos reflexivos de enfrentamento para atender o que já foi determinado na Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. O conselho é o local base para que os noticiados, sentenciados, né, supostos agressores ou já condenados, se apresentem para a participação do programa. É o local onde ocorrem as triagens desses homens para validar a sua condição de participação no projeto, né, no programa, e assim como para nos permitir melhor direcionar os grupos de acordo com o nosso público daqueles grupos de homens selecionados, né? É o local onde nós temos as salas de aulas, onde ocorrem os grupos reflexivos, né? Todos os encontros lá acontecem lá. E ainda, de forma independente, né, o Conselho da Comunidade de Execução Penal disponibilizou, em relação à violência doméstica, aos noticiados e sentenciados, um psicólogo para atendimentos em situação de crise, como ferramenta para evitar situações que levem a efeitos mais graves, assim como tentar reduzir os conflitos existentes entre as partes naquele momento inicial, onde existe uma medida protetiva ou, eventualmente, uma condenação, né?
Na sequência, então, aí temos a Patrulha Maria da Penha, também vinculada ao Conselho, tá? Foi um convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Pinhais, a Polícia Civil do Estado do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde em 2017 foi criada a Patrulha Maria da Penha dentro da Guarda Municipal de São José dos Pinhais e que desenvolve um serviço de extrema relevância e importância, atendendo os mais variados casos que se enquadram no crime de violência doméstica, né? A Patrulha Maria da Penha, hoje, ela é formada por 2 guardas municipais dedicados exclusivamente a este atendimento, né? Assim como possui também uma viatura exclusiva para o atendimento de todos os casos de violência doméstica e demais demandas, né? Eu só lembro aqui, pontuo muito bem, que não é só a Patrulha Maria da Penha que faz atendimento às vítimas de violência doméstica em São José. Toda a Guarda Municipal é treinada e realiza esse atendimento de emergência, né? Não sendo assim a única que presta, somente esses 2 servidores, né, da Guarda que prestam atendimento, não. A diferença é que a Patrulha Maria da Penha, além do atendimento quando acionado, desempenha ainda outras funções mais específicas, né, que eu vou trazer um pouquinho mais adiante, tá? Ela tem função mais ligada ao judiciário, outras atividades também. Através desse convênio, né, o controle das demandas da Patrulha da Penha, ela é controlada pelo Poder Judiciário e, desta forma, através do Conselho da Comunidade, onde faz todo esse vínculo entre o Judiciário e a Patrulha Maria da Penha, né? Então, o objetivo principal dessa Patrulha Maria da Penha é acompanhar as vítimas, fiscalizar cumprimento das medidas protetivas, auxiliar o juizado da violência doméstica em situação de apoio processual, ou seja, é uma série de atividades. Como base da importância e do serviço que a Patrulha Maria da Penha tem realizado, né, hoje através do Guarda Municipal Fabritina e da Guarda Municipal Vidal, né, em 2020 foram realizadas quase 700 atendimentos específicos da Patrulha Maria da Penha, por esses 2 servidores, nas mais variadas fontes, seja dos pedidos do Judiciário, do Conselho, da Delegacia da Mulher, do CREAS, da própria Guarda Municipal, né, em diversas modalidades, como cumprimentos de mandados de prisão, visitas preventivas, né, porque após a expedição do mandado da medida protetiva, a patrulha faz rondas, né, aleatórias para verificar qual é a situação dessas medidas protetivas, eventuais descumprimentos. O botão do pânico faz instalação, orientação e também atendem quando acionado o botão do pânico, né, que foi instaurado aqui em São José dos Pinhais, as vítimas. Fazem acompanhamentos de afastamento do lar, retiradas de pertences, quando a mulher não irá retornar ao lar, a vítima, né? Ordens de acompanhamento de alguma situação junto ao Poder Judiciário e atendimento às solicitações do Conselho e da Delegacia da Mulher. Então, nós temos no Conselho que, especificamente em relação ao enfrentamento da violência doméstica, o Conselho vem exercendo um papel muito importante na comunidade de São José, né? E por ser integrante também do Daqui para Frente, né? Eu, como palestrante também, mais o nosso diretor Alan Teixeira, nosso psicólogo Antônio Marcos do Carmo também participa das palestras aos supostos agressores ou sentenciados. Então, tanto o agressor quanto a vítima tentem sair de uma relação e retornar uma nova relação com parceiros com esses mesmos tipos de conflito e assim retornando sempre ao mesmo ponto. Então, a conscientização é uma das, se não a melhor, né? Aí são várias análises de formas de quebrar esse ciclo, né?
onde até mesmo dentro dos grupos de apoio criado, os noticiados fazem relações entre si, né, e que um apoia o outro a entender determinadas situações, é algo muito interessante, formando até uma rede de apoio paralela entre eles para não retornar, eventualmente, a cometer algum abuso, né? Temos que é muito importante a criação de políticas públicas no município, né, assim como ocorreu com o programa Daqui para Frente, que se transformou em lei, e mais ainda o incentivo dos gestores na manutenção dessas iniciativas já existentes, né, tentando sempre converter a um mesmo objetivo. Com isso eu quero dizer que a gente precisa ter uma política de futuro e não uma política de gestão para esse tipo de enfrentamento, né? Metas definidas, e que seja qual for o gestor, ele tem que manter e melhorar, né? Nunca retroagir, porque a cada pleito eleitoral a gente tem uma troca de gestores, de administração completa, e muitas vezes algumas políticas estabelecidas acabam sendo abandonadas, desincentivadas, descontinuadas, e isso já foi fruto de um esforço muito grande, né, e também aos cofres públicos gera impacto, né. Então, até espero que com a recente criação de uma comissão de enfrentamento à violência doméstica na Câmara de São José dos Pinhais, a gente possa ter projetos de leis mais convergentes, mais amplos, com a integração dessas iniciativas já existentes, né? Convergindo sempre para os mesmos objetivos e possíveis distribuição de verbas específicas a esse enfrentamento, né? Então, para mim encerrar a minha fala aqui sobre o Conselho, as atividades que nós exercemos, alguns papéis que nós temos dentro do programa Daqui para Frente, o Daqui para Frente, o programa Daqui para Frente é um exemplo de política pública continuada e pelo esforço dos seus integrantes do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Pois, afinal, desde 2016, já estamos combatendo a violência doméstica com o projeto, né, e com a ajuda do Legislativo, com a Lei Municipal 3.841 de 2019, nós passamos de projeto a um programa, sendo incluído como uma política pública dentro do município de São José dos Pinhais. Então, a frase final seria que este é um grande avanço vindo da união das pessoas que tentam fazer a diferença. E com isso, nós não podemos nunca desanimar, né? Temos sempre que seguir em frente, buscando novos caminhos e novas formas de lidar com o problema, sempre todos juntos e visando sempre o mesmo objetivo. Ok? Eu encerro a minha fala, devolvo a palavra agora, acredito que para a Terezinha novamente, né? Agradeço a minha participação aqui. Obrigada, Alan, pela sua fala, esclarecendo, né, o papel do Conselho, as atividades e toda essa interface entre o Executivo, a Segurança Pública, o Executivo, como se fala que a Lei Maria da Penha é uma lei plural e que ela previu mecanismos de intervenção intersetorial, interdisciplinar, e, mecanismos, né, e que fosse além das questões legais, não apenas uma pena maior para o suposto agressor. Então, ela olhou desde a prevenção até a alta complexidade, que é, no caso, um acolhimento quando necessita. Quando a patrulha precisa retirar os pertences, eu diria que são ações de alta complexidade. Então, muito obrigada. E agora passo a palavra para falar para nós na interface com a saúde, né? Que é a questão da violência contra a mulher em situação da violência tem a sua saúde muitas vezes afetada em vários níveis. Então, passo a palavra para a psicóloga Karen Pinheiro, que irá falar para nós sobre Minha Vida, Minhas Regras e a rede de atendimento na saúde mental. Com a palavra, Karen. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite para participar dessa live.
e queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a nossa rede de saúde e principalmente as situações que envolvem a violência, né. Vocês sabem, né, é sabido que a Lei Maria da Penha tem lá descrito todos os tipos de violência e que muitas vezes as nossas relações, o jeito que nós fomos criados, naturaliza muitas coisas, né? Às vezes uma agressão moral, sua burra, você não sabe o que você está fazendo, né? A gente escutou isso do pai, da mãe, e de repente isso vindo do companheiro, da companheira, ok, né? Faz parte. Algumas violências psicológicas, como ir minando a autoconfiança da pessoa, isso também vai levando, é um tipo de violência prevista, e hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, principalmente partindo da visão de que não adianta a gente achar culpados, né, como a Terezinha comentou, como o doutor Alan também falou, de punir, simplesmente aumentar a pena, e tudo se resolve, não, né, a gente precisa entender que tanto os supostos agressores quanto as vítimas de violência não chegaram neste local, nestas relações, de forma gratuita. Isso foi uma construção ao longo da história, tanto dos homens quanto das mulheres, e nós fomos aprendendo com muitos modelos, com muitos exemplos, como o doutor Alan falou também, muitas vezes a gente vai repetindo ciclos sem perceber, né? Quantos de nós já namoramos alguém, e aí terminamos esse relacionamento pensando assim, ufa, agora eu quero outra pessoa, bem diferente. Aí eu vou lá, acho aquela pessoa bem diferente, quando eu vou namorando, meu Deus, é igualzinho. Né? Então, existem coisas que estão lá no nosso inconsciente, que vão nos levando à repetição de padrões que foram colocados dentro de nós ao longo da nossa história. E é muito interessante a gente fazer uma análise de dentro para fora, né? Então, assim, como eu fui criada, quais foram os valores que o meu pai, minha mãe, os meus cuidadores me passaram. Eu lembro de um dos exemplos mais fortes para mim foi no atendimento de uma mulher que sofria violência doméstica e tinha 2 filhos meninos em torno de 8, 9 anos. E eu fazia o atendimento dos 3 até o dia que um dos filhos dela disse assim: não, a minha mãe apanhou ontem porque ela mereceu. Aí eu perguntei, ué, como assim ela mereceu? Você acha que tá certo bater na mãe, assim, o teu pai bater na mãe? Sim, sim, ela fez coisa errada, merecia. E aí, quando nós trabalhamos isso na sessão, os 3 juntos, né, os filhos e a mãe tomou consciência de que não era só ela que estava sofrendo a violência, mas de que os filhos dela também estavam naturalizando a violência e que havia grande chance deles fazerem isso quando crescerem com as suas companheiras. E aí foi muito lindo porque ela conseguiu dar uma virada na história, ela conseguiu colocar limites nessas relações. Aí eu não posso abrir muito mais o caso pelo sigilo, né? Mas o quanto é bonito quando a gente consegue perceber que a gente está fazendo parte de um ciclo, muitas vezes, de várias gerações, e quando a gente consegue interromper isso, a gente muda não só a nossa história, mas a história de outras gerações, dos nossos filhos, netos, e daqui para frente, né? Então, a importância de, nesse momento, né, se qualquer um homem ou mulher esteja, né, normalmente são as mulheres, mas qualquer um que esteja sofrendo qualquer tipo de violência, é importante que o primeiro encontro seja com você mesmo, identificando que você não está se sentindo bem, que isso não te faz bem, né, e apesar de muitas vezes essa relação tirar a sua força, tirar a sua crença de que você pode sair desse relacionamento, você tem meios de. E como é que você pode buscar ajuda? Na rede de saúde de São José dos Pinhais, a gente conta com as unidades de saúde, ou às vezes chamado postinhos, e no postinho ou na unidade de saúde você pode comentar isso com qualquer profissional, né? Enfermeiro, dentista, o médico, enfim, com qualquer profissional, ou até mesmo a ACS, que muitas vezes tem uma proximidade, né? Que é agente comunitário de saúde, que é a pessoa da unidade de saúde que vai de casa em casa, vai visitando as famílias.
Então, independente de quem você tenha mais proximidade, você pode compartilhar a sua situação, e a unidade de saúde, digamos, seria a primeiro equipamento, a porta de entrada que vai levar o seu caso a outras pessoas, e aí a gente forma a rede, né? Então, a unidade de saúde pode acionar o psicólogo da sua unidade, esse psicólogo pode entender que ali tem uma situação que precisa da ajuda do CREAS, porque já houve, né, a violência, já houve, a pessoa já sofreu, né? Então, a gente vai acionando toda essa rede de cuidado, justamente para colocar essa pessoa numa proteção. Junto com isso, o município também tem a parte de atendimento ambulatorial, ou seja, se o psicólogo da unidade de saúde entender que você precisa de mais conversas, de um atendimento mais individualizado, ele pode te encaminhar para o atendimento no ambulatório. Nós temos tanto o ambulatório de psicologia quanto de psiquiatria, né? Então, assim, quando é que a gente vai buscar psicólogo ou psiquiatra? Normalmente a gente escuta, né? Ah, eu não sou louca, eu não vou buscar ajuda assim, não, né? Então, eu vou organizando essas ideias, eu vou organizando os meus sentimentos, eu vou entendendo o que me fez ficar nessa relação, o que está me tirando, qual é o meu desejo de sair dessa relação, né? E o psiquiatra, normalmente, é quando o sofrimento emocional ele é tão grande, que aí eu já não consigo mais ter as minhas atividades da minha vida funcional. Ou seja, eu já tenho dificuldade para levantar, às vezes, para trabalhar, ou às vezes para cuidar das crianças, eu não quero mais tomar banho, parei de comer, eu estou comendo demais, estou tendo insônia ou estou dormindo demais. E aí, para que esse processo de tratamento não fique tão pesado, a gente conta com a ajuda dos psiquiatras para dar o suporte medicamentoso. Né? Então, o medicamento associado ao acompanhamento do profissional de psicologia, ele vem para dar suporte para a pessoa conseguir se entender e poder sair desse relacionamento que no momento é tóxico, no momento não faz bem, né? E também gostaria, assim, de refletir um pouquinho, né, da construção externa. Então, muitas vezes a gente vai recebendo tudo isso, vai carregando em nós esses ciclos, esses modelos, esses exemplos, e quando a gente vê, a gente casa, a gente está vivendo com uma pessoa muito parecida com os nossos pais, avós, né, pessoas que foram modelos para nós. Mas não sei se vocês já pararam para pensar, se a gente for analisar os modelos que nós temos na sociedade, muitas vezes nós mulheres, infelizmente, e aí eu falo infelizmente mesmo, recebemos aquele modelo lá da princesa, né? Que nós somos pessoas indefesas, que nós estamos aguardando o nosso príncipe encantado, que a gente nasceu para casar e ter filhos, e que foram felizes para sempre. Daí a história termina sempre aí, né? A gente não sabe o que aconteceu depois que o príncipe e a princesa casaram. Eu te garanto que conflito sempre tem. Casal juntou dois seres humanos, não tem como ser diferente. Mas o quanto nós fomos muitas vezes educados de uma forma muito subliminar, muito sorrateira, a sermos mais passivas, a aceitar, né? E o quanto nós não precisamos disso. E até gostaria de sugerir, não sei se vocês já tiveram oportunidade, até tem o novo filme Cinderela, que estava até passando propaganda na televisão, ainda está dentro do streaming, né? Mas eu gostei muito, sem dar muito spoiler, porque ele faz essa releitura da Cinderela e coloca uma versão e um posicionamento feminino muito diferente. Então, eu vou deixar só o gostinho aí para quem não assistiu, para assistir, porque realmente a gente precisa repensar, né? Se a gente for olhar para a estrutura, para as famílias brasileiras, atualmente, quem é a base, quem dá a segurança, muitas vezes financeira também, são as mulheres. A gente na saúde chama, a mulher é o arrimo de sustentação
da família, né? Então, é quando ela é provedora de tudo. E muitas vezes todo mundo acha, não, né? É o homem que manda, Por quê? Porque isso foram culturas, tradições lá do passado que ainda muitas vezes permanecem. Então, a gente chama isso também na psicologia de crenças, né? Que são crenças limitantes, quando elas limitam as nossas possibilidades de atuar na vida, de fazer diferente, de quebrar aquele ciclo anterior, né? Então, o meu convite para todas e todos, né, que estejam sofrendo ou no manejo do controle da sua raiva, né, os homens, né, que muitas vezes são os supostos agressores, o quanto os homens também foram infelizmente tolhidos de manifestar as suas emoções. Quantos homens já escutaram isso? Engole o choro porque o homem não chora, né? Então, os homens também foram extremamente reprimidos. E nós precisamos dar espaço tanto aos homens para a expressão dos seus sentimentos, para entender que isso faz parte da existência humana, tal como nós precisamos olhar para as mulheres como mulheres fortes, que são donas da sua vida, das suas opções, e que não precisam se submeter, né, a nenhum maus tratos, a nenhuma forma de relacionamento que traga sofrimento, né? Então, seja você, né, um homem, uma mulher, alguém que esteja precisando de ajuda, eu diria que pode buscar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, que os profissionais da saúde vão acolher, vão te escutar e vão já acionar essa rede de apoio que o município tem para poder fortalecer e até te ajudar a romper com todo esse ciclo de violência. Tá bom? Bom, eu me coloco à disposição, Terezinha, não sei se tem mais alguma questão, alguma dúvida, não sei se você gostaria que eu complementasse, mas eu gostaria de realmente, né, contribuir dizendo que a atenção primária, a unidade de saúde, é sempre o local mais próximo da casa do munícipe e que ali ele pode encontrar já esse primeiro apoio. E o restante, a equipe vai conduzindo, vai pedindo ajuda, podendo ser encaminhado para ambulatório, para outros equipamentos, se for necessário. Tá bom? Gostaria de agradecer o convite e a participação. Obrigada, Karen, pela sua exposição, também pela orientação, né, informação de onde e como procurar ajuda. E é bem isso que você falou, né, as repetições, o ciclo da violência, a gente vê no atendimento às mulheres, já atendi casos de menino com 8, 10 anos, em situações graves, extremas, querendo resolver o problema do pai agredindo a mãe, assim, de uma forma muito violenta, muito reativa, até falando em tirar a vida do pai, em casos extremos. Então, como é importante a gente olhar a violência como um todo, não só de uma forma linear. Pelo menos estamos buscando, nos esforçando e estamos tentando ampliar esse olhar, temos outras ideias, outras propostas. Nos grupos que a gente faz, que eu fiz com o Alan, estava lembrando, quando você estava falando, já que nós temos um tempinho aqui, do cidadão que ele falou que a avó agrediu, porque aqui o avô agrediu a avó, o pai agrediu a mãe, ele agrediu a esposa, e o filho estava agredindo, não lembro se a esposa ou a namorada, ele falou, mas ele bateu, isso vai parar por aqui. Hoje mesmo eu vou falar com meu filho, no próximo encontro, que o Alan não estava, mas estava eu e outra minha colega, e ele falou, puxa, conversei, não sei, não me lembro direito desses detalhes, mas eu sei que ele falou, conversei com meu filho, e olha, ele entendeu que a coisa tem que parar por aí, que não é assim que se resolve as diferenças entre um homem e uma mulher, de outra pessoa que aprontava para o pai sair correndo com o facão atrás dele, porque enquanto ele corria,
ou quando o pai corria atrás dele, a mãe não apanhava. Então, entre outras histórias que a gente já ouviu e que a gente pôde intervir minimamente, ou pelo menos plantar uma sementinha, uma sensibilização, mostrar caminhos que as pessoas possam procurar e que é possível romper com essa violência, pelo menos tentar buscar, não é, porque não é uma forma mágica e que é um esforço de todos, eu acredito que é gratificante para nós, para todos nós. Então, estamos buscando com outros projetos, com outras ideias, aqui no CREAS-PAEF, que já faz o atendimento para as mulheres e aos filhos, também a implantação, a implementação, você está se estruturando, ou daqui para frente, mulheres. Então, entre outros serviços, então, o que dá para ver com uma gama muito grande de serviços se faz necessário de diversas instituições e saberes para poder intervir, né, nessa violência, tanto nessa relação do parceiro íntimo, da familiar. A gente vê idosos, né, apanhando. A questão aqui que a gente vê muito é o filho agredindo a mãe, o pai, mas por trás está a questão da dependência com as drogas. Quem sabe, se você me permitir, Caio, eu posso te devolver a palavra e você também aproveitar, já que nós temos espacinho, que é muito comum, daí acontece em situações limites, às vezes vai até preso, tem medida protetiva, mas a relação mãe-filha é uma relação muito peculiar, de como que ela não vai receber o filho em casa, eu me pergunto. Está falando agora eu, Terezinha, me questionando, e por trás muito de tudo isso, tá, muitas vezes, não estou dizendo, estou justificando, mas essa comorbidade com ocorrência da questão do álcool, das drogas, e também no agravamento da violência contra a mulher, e que também a gente observa muito nos grupos que a gente faz com os homens, inclusive o Pedro, né, que faz uma das falas, uma pessoa muito preparada, que procura fazer essa sensibilização, esse esclarecimento, e o caminho onde eles possam buscar ajuda. Então, eu devolvo a palavra. Isso, muito bem lembrado, Terezinha, né? A gente sabe que, junto com a violência, muitas vezes a dependência química aparece, né? Como o álcool, a gente classifica ele como um depressor do sistema nervoso central, ele é aquele que vai literalmente deixar a pessoa jogar para fora aquilo que se ela estivesse sóbria, ela estaria sob controle, né? Ela manteria sob controle. E aí, como o álcool, ele dá uma liberada, muitas vezes, aquilo que está guardado, que é raiva, que é frustração, mágoas, tudo isso misturado pode vir à tona contra as pessoas que estão mais próximas, né? Então, como você falou, existe aí a relação de muitas mães que acompanham a dependência dos seus filhos e que muitas vezes também são vítimas de violência. Nós temos as esposas, as mulheres, e no município nós temos o CAPS-AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, e qualquer familiar que necessite de orientação ou de ajuda, se conseguir levar a pessoa que, né, vivencia a dependência química, pode levar junto com você. Se você não conseguir, não tem problema, você pode ir até o CAPS-AD, lá tem sempre alguém da equipe de plantão para fazer essa primeira conversa, esse acolhimento, e aí a equipe vai analisar, né?
Normalmente a gente tem algumas estratégias, ou a gente faz o trabalho em conjunto, mais uma vez com a unidade de saúde, pode fazer visita domiciliar, enfim, a gente tem várias estratégias para tentar fortalecer tanto os familiares quanto aqueles que estão, né, sofrendo com a dependência química. Então, assim, o que a gente observa? Que hoje, no município, infelizmente, o maior número de internamentos hospitalares, em hospital psiquiátrico, né, para tratamento, eles acontecem por causa da dependência química. Enquanto a dependência química, ela acomete mais homens, os transtornos mentais acometem mais as mulheres, né? E aí, o que nós observamos? Que nem sempre as pessoas, elas aceitam o tratamento, mas quando elas estão colocando em risco a vida delas e a vida das pessoas que estão ao redor, infelizmente, nós, profissionais da saúde, precisamos tomar essa decisão difícil, mas tem que ser tomada, que é optar até por um internamento involuntário, ou seja, né, a família e nós da saúde entendemos que é necessário um internamento para que essa pessoa possa interromper esse ciclo, essa, né, continuidade de abuso de substância, e que possa tentar se tratar um pouquinho no hospital. Por que eu falei se tratar um pouquinho? Porque a gente também sabe que a dependência química, ela não tem cura e ela tem controle, né? E que isso depende da própria pessoa. Então, a gente já começa, a gente está fazendo um internamento involuntário, ou seja, a pessoa não quer o tratamento, ela está sendo forçada a se tratar, e a gente espera que nesse momento ela possa refletir e quando ela sair do hospital, ela possa aderir a um tratamento. E esse tratamento é um tratamento de manutenção mesmo, né? Porque gosto muito da frase dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje não, né? Então, a dependência, ela envolve autocontrole e é um dia de cada vez. Se eu pensar, meu Deus, eu nunca mais vou poder beber o resto da minha vida, é muito tempo. Se eu pensar, não, só por hoje eu vou dar conta de segurar, fica bem mais leve, né? E o que a gente sabe? Que a cada 100 pessoas, em torno de 6 a 11 pessoas no máximo, conseguem se manter no controle do não uso da substância. Ou seja, também esperamos que hajam muitas recaídas. E eu sempre gosto de dar um exemplo de um rapaz que ele foi internado 34 vezes. Né, 34 vezes, a família não desistia, principalmente a mãe, né, mães são seres abençoados, e na 34ª vez ele tomou consciência e conseguiu dizer um sim para ele, né, então eu gostaria também de compartilhar, assim, que a dependência química, ela é uma doença, né, ela não está ligada à preguiça, à falta de caráter, mas e sim uma doença que precisa de muito apoio, de muita paciência, e que a gente também tenha muita resiliência, né? Mas, ao mesmo tempo, né, quem está junto também precisa se cuidar, não precisa se expor, né? A se submeter a violências, a maus tratos, porque não adianta, a gente só vai poder ajudar alguém se a gente estiver bem, né? Se eu não estiver bem, eu não consigo puxar o outro. Então, a gente precisa cuidar dos dois, tanto de quem, né, possivelmente está sofrendo as violências, de alguém que está fazendo abuso de substâncias, mas também precisamos dar a mão para quem está vivendo, né, a dependência química, para que possa sair dela. Ok? Teu microfone, Terezinha. Obrigada, Karen, foi muito importante esse esclarecimento, essa complementação. Você falou essa baixa da censura, né, que as substâncias psicoativas e que o álcool causa, também rebate até a questão dos acidentes de trânsito, que o Alan falou, que prestam serviço lá apenas pecuniários, não sei se são
Aliás, a reparação também é uma tentativa de conscientização. Alguém mais tem alguma coisa a colocar? Queria complementar alguma coisa? Então, vamos caminhando, né, para o encerramento. Quero agradecer muito ao Alan e à Karen pela reflexão, pela exposição, né, dessa forma de trabalho intersetorial, interdisciplinar, e como é complexo, que uma modalidade de intervenção não dá conta das complexidades, das situações que se apresentam, que vêm até nós. Muitas vezes precisamos buscar, estudar e construir, né, formas de intervenção, não está nada pronto muitas vezes, situações que às vezes são tão desafiadoras que precisamos construir, sentar junto, por isso que temos as reuniões de rede, as trocas, e sempre nessa busca de aprimoramento, né, reconstruindo, né, buscando. Eu acho que estamos tentando. Essa live também tem esse objetivo, a gente parar um pouquinho e refletir, vendo os colegas falar, a gente também vai oxigenando, vai organizando, revendo, tendo ideias de repente. Acho que é um momento que às vezes a gente para, porque a rotina que nós temos, o dia a dia é muito intenso e fica muito intenso e desgastante, a gente vai ter que dar conta das tarefas. Também quero dizer que a live fica gravada no Facebook, @semas.sãojosé. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que as pessoas que estão nos ouvindo queiram, procure aqui o CREAS, a Secretaria de Assistência, ou no caso, as redes de saúde que a Karen falou. Se porventura alguém que está nos assistindo tiver alguma questão que encaixe com o que o Alan falou, procure o Conselho da Comunidade, que tem a ver com o que ele expôs. E meu muito obrigada a todos. Também a Michele e ao Maicon, né, nossos intérpretes, a todos que nos acompanharam. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Terezinha. Até mais. Obrigado, até logo. Tchau, tchau. Tchau.